E aí, meus amores, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mulher Maravilha Podcast. Eu sou Roberta de Moraes, aqui ao meu lado minha parceira Beth Correia. E no episódio de hoje a gente vai falar muito sobre recomeços, autoestima, maturidade e a conexão poderosíssima entre mulheres depois dos 40. Então se liga aí e já compartilha esse episódio com quem você sabe que precisa ouvir isso. Exatamente. Nossa convidada de hoje é criadora do blog e Instagram Mulheres de 40 Mais, um espaço que acolhe, inspira e compartilha experiências de mulheres reais que estão em sua melhor fase. Vanessa Palazzi, muito bem-vinda, minha que querida. delícia. Delícia você aqui, Vanessa. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Foi muito gostoso quando a gente se conheceu, já se conectou logo de cara, né? E fico muito feliz de estar aqui, vendo vocês brilharem aqui no Mulher Maravilha. Adorei. Ah, que delícia. A gente que agradece muito. Vanessa, para começar, conta pra gente quem era você antes do Mulher de 40 Mais. Eu era uma mulher casada, com 2 filhas de 5 e 7 anos, trabalhava na área de comunicação, sou jornalista, sou advogada e nunca tinha pensado em me aventurar nesse mundo virtual. E quando eu estava para me separar do meu ex-marido, coisa que eu não queria que acontecesse, eu fui uma mulher que, para mim, o casamento era super importante. Eu venho de uma família super bem estruturada. Eu tive meu pai e minha mãe ficaram casados por muitos anos, só se separaram porque a minha mãe morreu. Então, para mim, foi uma situação muito difícil. A separação foi muito difícil. E nesse momento que eu me divorciei do meu ex-marido, com 2 filhas pequenas, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa diferente, me redescobrir, saber quem eu era de verdade, né? E eu, de repente, me aventurei a sentar na frente do computador e criar o blog. Como eu estava para fazer 40 anos, eu tinha 39 quando eu me separei, mas eu ia fazer 40 depois de uns meses, eu falei, puxa, eu serei uma mulher de 40, né? Então, deixa eu ver se tem aqui, mulheres de 40. E tinha. E aí foi assim que começou o meu Mulheres de 40. Inicialmente, para falar sobre moda, beleza, autoestima, dar dicas da Vanessa. Eu queria dar dicas de como eu penteava o meu cabelo, de como eu cuidava da minha pele, quais os produtos que eu usava, mas o Mulheres de 40 realmente deu um boom quando eu comecei a falar sobre relacionamentos, quando eu comecei a contar as minhas histórias, a minha dor, dores e alegrias. muito mais das minhas dores, porque eu estava vivendo o luto da separação. Você se sentiu pressionada de alguma maneira por padrões sociais, familiares nessa época da tua separação? Confesso que sim. No início teve aquela história de, puxa vida, eu sou uma mulher separada. Eu não queria ser uma Sim. mulher separada. Você mesmo, né? Eu mesma. Você. Ninguém estava me cobrando nada disso. Não tinha né? uma cobrança externa. Não tinha, mas eu falava, puxa, eu fracassei, não deu certo, o que será que aconteceu? Será que a culpa foi minha? O que eu fiz de errado? Eu me questionava muito sobre isso. Então a pressão era minha Tua. mesmo, era interna, né? Eu ficava, puxa, por que não deu certo? Eu queria que tivesse dado Quanto certo. tempo você ficou casada, Fiquei Vanessa? 8 anos e 8 meio. anos. 8 E teve anos 2 e meio. filhas. Com, 2 Uma tinha filhas. 5, outra 6. 5 e 6, 5 e 7, que elas têm 1 ano e 8 meses de diferença, né? Então eu tinha uma preocupação excessiva com as minhas filhas. E também muito medo nesse momento. Porque eu falava, será que eu vou dar conta disso daqui? Será que eu vou dar conta? Nossa, eu acho que é Total, um né? dos primeiros Não sabia. pensamentos que nos vem à cabeça numa separação, Como é né? que eu ia fazer? Eu falei, meu Deus, eu tenho que dar conta das meninas, eu tenho que cuidar da parte psicológica delas, eu tenho que cuidar Emocional. de mim, eu tô em depressão, eu tava chorando, eu tava mal, eu tava destruída por dentro. E eu precisava ter forças, né? Então, assim, foi um momento muito delicado na minha vida. Nossa, se é. Mas o que me ajudou muito nesse período foi justamente isso, eu poder escrever as minhas histórias
E aí eu comecei a perceber que eu não estava sozinha. Eu falei, puxa vida, O eco foi retumbante, né? tem outras mulheres também que se separaram, né? Que estão divorciadas, com Uhum. filhos pequenos, passando por isso também. Isso reconforta de alguma forma, sabe? Você fica Com mais, certeza. nossa, eu não estou sozinha nessa. Nessa época, você escrevia para o teu blog ou o Instagram Mulheres de 40 já existia? Não existia Instagram naquela época, Tá. era o blog, todas eram blogueiras. Ok. O Mulheres de Ah. 40 vai fazer 14 anos Isso que agora. eu ia te Tá. perguntar, vai fazer 14. 14. Quando você começou o blog, então exatamente há 14 anos. Há 14 anos. O Instagram ainda não era o que é Não hoje, existia né? o Instagram, muito pequenininho. Não existia o Instagram. Na verdade, tinha o Facebook. Lembramos. Facebook Ainda ainda existe, né? existe, ainda estamos eu tenho lá. uma página Eu também no tenho. Facebook com mais de 600 mil mulheres lá Sim. que me seguem. Então eu tinha o blog e eu compartilhava os meus artigos no Facebook. E aí a minha comunidade no Facebook foi crescendo, 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 crescendo. As pessoas acessavam o meu blog, ficavam esperando eu escrever. Tinha dias que elas me perguntavam: você não escreveu hoje? Eu não, eu vou escrever. Eu tinha uma rotina de textos. E aí tudo que acontecia na minha vida, eu falava, puxa, eu ia lá e escrevia. E isso me fez com que eu me sentisse tão bem, porque eu não sabia eu não sabia que eu Que sabia você sabia. escrever sobre as minhas próprias histórias. E nisso teve todo esse eco de outras mulheres, não? Elas se Sim. reconheceram em você. Sim. E você veio do blog para o Instagram em que momento? Depois de Quer dizer, você mantém depois os de dois, uns né? 4 ou 5 anos que eu já tinha o blog, Facebook, eu fui num evento e eu conversando com uma menina que eu me conectei lá, e ela falou, Vanessa, por que você não tá no Instagram? Eu falei, não, eu tenho o meu pessoal. Eu tenho Facebook. Eu tenho Facebook. Pra mim, Vanessa, entra correndo no Instagram. Corre! E aí eu entrei no Instagram e eu falei, como é que eu vou me comunicar aqui no Instagram? Então, inicialmente, o Instagram era feito de fotos. Uhum. E eu não queria comunicar através das fotos, eu comecei a comunicar através de frases. Uhum. Então eu colocava algumas frases que faziam sentido para mim e eu postava essas frases. Depois de alguns anos, o Instagram foi modernizando também. Exato, Trouxe foi uma série de recursos, de para virar vídeos. trazendo uma outra linguagem, né, Uma para a revista comunicação. também, né? Assim Uma como se fosse revista. uma com mais recursos e não somente as fotos com coisas tão curtas, né? Com ideias tão curtas. E aí né? eu comecei a aparecer, porque aí eu comecei a mostrar quem eu era, né? Aí eu comecei, olha, quem tá por trás aqui do Mulheres de 40 sou eu, a Vanessa Palazzi e tal. Então Uhum. eu comecei também aos poucos me apresentar para aquelas seguidoras que eu tinha, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu ia me apresentando fisicamente para elas. Ó, eu que sou a Vanessa Palazzi, eu que escrevo e tal. Então, Vanessa, em que momento que gostoso. que você percebeu essa dimensão, a dimensão grandiosa, né, que você conseguiu atingir das mulheres? Em que momento que isso aconteceu e como é que foi essa migração? Como é que do blog do Facebook para o Instagram, você acha que a tua comunidade continua? Quem te acompanha no blog continua no Face, continua no Instagram ou são Todas. E aí Todas. e ainda tem o TikTok agora, que eu entrei Ótimo. também. Ah, TikTok. sensacional. Eu estou em todas as redes. Em que momento você falou, caramba, mas tá. Não tenho noção Não. ainda. Sabe quando eu me toco assim, de que eu falo, nossa, quando alguém me reconhece. E Uhum. acontece com frequência já. Então, às vezes eu tô num lugar, a pessoa fala, aí Ela. eu falo, Bacana. então assim, é gostoso, até me arrepia, porque é um carinho tão gostoso que eu Sim, é recebo. fato isso. E aí eu falo, olha o alcance que eu tenho, e eu nem sei que eu tenho esse alcance, porque eu tô atingindo milhões. Hoje eu tô assim nesse último mês eu estou com 15 milhões de alcance dentro do meu Instagram. É muita É coisa. muita coisa, é muita gente. Então assim, o Instagram Muitas me entrega casas, muitas 15 famílias. milhões para 15 milhões de pessoas por mês, tá muito, é bastante. E já aconteceu até de estar fora do Brasil e alguém me conhecer e me reconhecer. Às vezes, um dia teve dentro de uma igreja na Escócia, que eu estava, e Caramba! a pessoa me reconheceu pela voz, porque eu tenho a voz muito forte, Nossa, tem né? uma voz linda, né? É, e é muito particular Então, mesmo. a timbre pessoa me dela. reconheceu pela voz. Já aconteceu várias vezes de eu entrar em algum lugar e a pessoa ouvia, fala,
eu te conheço, eu reconheci essa voz e tal, assim. Que delícia, né? É uma delícia, é um Eu fato acho isso muito gostoso, isso é um presente que eu ganhei, sabe? É muito legal. E você acha que esse movimento todo, esse chacoalhar que você proporciona, né, na vida, na casa, na vida alheia, se deve ao fato de você ter se aberto, ter colocado as tuas dores, por exemplo, Sim. e a coisa da identificação, da representatividade ter vindo com uma expressão muito forte? Eu não tenho dúvidas de que é isso. Eu não tenho dúvidas de que as pessoas que se conectam comigo, elas se conectam pela minha verdade. Uhum. Porque isso Essencial, na minha opinião. eu acredito que seja a minha principal característica. Então, você me conhece aqui, o dia que você me vê lá na rede social, você fala, Vanessa é a mesma que foi Ela lá é no programa exatamente. comigo. Então, eu gosto de ter essa identidade, eu gosto de ser uma pessoa real. Eu não quero parecer para os outros aquilo que eu não sou. Eu não quero fazer Também coisas que eu não gosto de fazer só para Ou falar coisas, ficar na né? moda, Né? Não entendeu? faz sentido nenhum. Nenhum. Eu sou o que eu sou em qualquer lugar e eu não estou me importando com nada. Eu quero que a pessoa veja, sabe? Eu não quero ser uma pessoa chique, fina. Não. Eu quero ser a Vanessa em qualquer lugar que eu estiver. Na íntegra. Então eu acho que essa identidade é o que me conecta a outras mulheres, que veem em mim uma mulher real. Uhum. Não veem uma mulher fake, uma Sim. mulher metida, uma mulher que Midiática. Não, que tá num lugar Midiática. inalcançável, né? É. Que é perfeita, que tem uma vida Não, pessoal eu que perfeita, me sinto profissional. lisonjeada quando alguém vem falar comigo. Sim. Eu me sinto honrada. A honra é minha. Não é a da pessoa, é minha a honra quando alguém me reconhece e vem me dar um beijo, um abraço. Não, e esse fazer o bem, né? Porque a gente, de uma certa forma, está levando informação, está levando entretenimento, está criando essa reciprocidade, essa representatividade, está fazendo bem também, não é isso? Está abraçando, acolhendo e etc. E eu acho que esse fazer o bem é contagiante, né? A gente quer cada vez mais disso. Eu acho que Concordo. por isso que a gente uma trabalha. responsabilidade grande. Exato. Né? Quem está nas redes sociais tem essa responsabilidade. Não que necessariamente a pessoa precise fazer o bem, mas ela está de acordo com seus princípios e valores. Sim. E fazer aquilo que ela acredita, ela já estará influenciando pessoas de uma forma positiva. Exato. Né? É isso que eu penso. Nós todas, independente de número de seguidores ou não, nós estamos a todo momento influenciando pessoas. Com certeza. Então principalmente eu, vejo que eu tenho uma responsabilidade grande com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Né? Eu não posso ser uma pessoa que, por exemplo, que divulga um produto que eu não acredito que ele seja bom. Sim. Nossa, isso é perfeito, né? Não credibilidade. E você se eu não passa acredito no credibilidade. produto, se ele não faz bem para mim, se eu não gosto, eu digo não. Porque aquilo eu não acredito. Por que eu vou passar para as pessoas uma coisa que não faz bem para mim ou que não fez E diferença? o teu público Exato. reconhece isso. Com Sim, certeza. elas sabem. Uhum. E quando eu indico alguma coisa, elas falam, Vanessa, realmente é bom? Eu falo, realmente é bom. Sim. Sabe? Senão Então, não estaria falando, né? não estaria assinando. estaria falando. Tem esse caminho de confiança, né? Sim. A troca de confiança, né? Delas com você com elas, o público com você. E por trás também, Beth, tem uma conversa gostosa. Uhum. Eu mantenho uma conversa com as minhas seguidoras. Então, por exemplo, outro dia eu coloquei meu cabelo, eu coloquei que eu estava pintando meu cabelo, porque eu pinto meu cabelo na minha casa. Eu também. Eu pinto meu cabelo. Você pinta em casa? Pinto, eu mesma. Eu pinto meu cabelo, faço minha unha, eu corto o meu Ai, eu cabelo. adoraria fazer minha própria unha, gente. Aí eu amo. Isso uma eu liberdade. eu sei um pouco. Mas não pode olhar a minha. Eu tenho acho que eu Eu não tenho habilidade, gente. No máximo, Mas pra eu vou te pintar de falar, vermelho, eu vou faço viajar e a minha necessairezinha vai comigo porque Sério? é a minha terapia. É uma delícia, não é? Eu amo Também fazer. gosto. Então, assim, outro dia pintei o cabelo e depois eu mostrei como ficou depois, né? E elas falaram, ai, não, que cor maravilhosa, me indica a cor. Eu falei, indico, ó, eu uso tal da marca tal. E eu tive que dar, acho que umas 500 respostas para as minhas seguidoras perguntando qual era a tinta que eu usava no meu cabelo. Por que eu não vou dividir isso com elas? Claro. Mas essa interação é tão boa, né? Eu Como acho você uma falou, não é? delícia. Escreve, você responde. Você que responde todas.
As mensagens. Respondo todas. Agora, eu estou com uma demanda muito alta de respostas para mim. Não são todas que às vezes eu consigo responder. Porque elas ficam naquele oculto. E eu vou liberando aos poucos. Verdade. Mas eu tenho muita. Eu teve um dia que eu coloquei um post nos meus stories que ele deu 2.500 respostas. Comentários daquele meu post. Não comentários. Respostas no meu Respostas direct. no seu direct. Isso. Aí eu fico soltando aos poucos, porque foram muitas respostas àquilo que eu E tinha. eu sou uma mulher só para responder tudo Aí isso, eu fico né? assim, aí tem assim. Não, aí você passa, não, como se diga, uma hora que você já fica até tonta, né? Não, e aí depois tem meu marido, larga o celular, É. larga o celular. Aí eu fico, ai Claro. meu Deus. Então assim, eu vou conciliando tudo, né? Porque além disso, eu faço mais uma porção de outras coisas, né? Outro Sim. dia eu fui numa palestra, eu falei, gente, eu sou influenciadora, mas eu lavo Faço. louça, Isso eu também. faço, eu arrumo a minha cama. Vamos eu não falar sou- eu arrumo- disso? Isso é Gente, eu arrumo a ótimo. casa, eu ponho as almofadas no lugar. Isso. Faço faxina no escritório. Ontem eu tirei um monte de coisa que eu não queria faço mais. isso Eu arrumo também. armário. Gente, eu faço tudo Tá vendo, isso. gente? Todas nós fazemos. Não, Ai, que bom, eu que queria bom abrir que essa somos brecha para a normais, gente né? falar um pouco sobre isso, porque assim, por exemplo, no meu caso, as pessoas, Roberta lá, modelo, não sei quantos anos, não sei o quê. As pessoas acham que você não paga boleto, né? Não, Mais ou menos as isso. pessoas acham Você que não eu varre casa, não lava eu louça. não pago boleto, que eu não lavo roupa, que eu não lavo, que eu não limpo casa, que eu não, entende? Que eu não bem vou ao isso. banheiro, que eu não tenho dor, que eu não sofro. Entende? Eu acho que é Elas isso, é acham ser uma isso, mulher é muito moderna, louco. sabia? Que eu acho isso, uma mulher moderna, uma mulher que dá conta dessas coisas todas, porque a gente consegue, se a gente tiver uma vida organizada, você consegue fazer tudo isso. É cansativo? É cansativo. Mas tem muitas vezes que eu prefiro fazer do que ficar esperando que o outro faça pra mim Nossa, e mil me vezes. estressar com isso. Eu tenho Mil duas vezes, filhas eu e às prefiro. vezes eu falo, É. pô, ninguém lavou a louça pra mim. Eu nem vou. Agora cansei. Eu vou lá já, eu lavo a louça, eu guardo. Vanessa, faço- eu pronto. tenho uma enteada que vai fazer 24 agora. Roberta também tem uma filha. E marido e um filho que vai fazer 11, né? E é bem isso que você falou. Eu fico assim, gente, então, vamos lavar a louça? Quem é hoje? Não. Silêncio. Peraí que eu já vou. Espera um pouquinho. Você ouve isso? Peraí, já tô indo. Eu me estressava Gente, eu vou muito. ficando com assim, isso. loucura, é uma Eu- loucura. roxa. Não, então, eu comecei a perceber que eu falei, pô, eu tô ficando muito nervosa por causa dessa Isso. história da louça. Coisa pequena, né? Mas eu que, na lavo a verdade, louça em 1 minuto. Pá, pá, eu sou rápida. Eu também sou rápida. Aí eu falei, quer saber? Pra eu não me estressar, deixa que eu vou lavar. Um dia elas vão ter a casa delas, elas Sim. que se virem com a casa Aliás, delas. fazer só entendeu? um parênteses aqui. Teve uma vez no Instagram, ou me mandaram um vídeo, mas eu dei tanta risada, gente, que era uma mãe entrando na casa dos filhos. Vocês viram já? Uhum. Ah, eu Na vi. casa do filho, ela Sim. começa assim, ó, ela joga pipoca no Começa a sofá. bagunçar tudo. Solta a meia, Isso. larga o sapato. É isso que eu vou fazer na casa das minhas filhas. Isso, combinado, hein? exatamente. Também? Boa. Pronto. Aí a Isso gente aí. vai ver, né? A gente vai se vingar. Toalha molhada em cima da cama, Não é? roupa pra Sensacional. fora, o sapato no meio da sala. Eu mandei pra menteada, claro. Olha, eu não posso falar isso muito, agora eu vou fazer um elogio à minha cria, porque a minha Camila é muito parceira. Ai, que delícia. Eu não sei se porque sempre Fora fomos... que ela é linda, né? Ah, é uma linda. Linda, gente. igual você. Tem a quem puxar, né? Você, assim, eu tô nervosa aqui de olhar Mas essa que beleza linda, toda gente, maravilhosa. imagina. Tem a quem só. Ela é puxar. mais bonita pessoalmente, muito mais bonita pessoalmente. E aquela figura, não sei se porque fomos a vida inteira eu e ela, Ah, então vocês se ajudam. mas ela é muito minha parceira, assim, em todos os termos, em tudo na vida. E nessa coisa da casa, ela é muito daquela que, sabe, Proativa. você tá cozinhando, ela já tá limpando, ela já tá guardando, ela Ai, já que tá bênção. recolhendo. Então, filha, Mas confesso, viu, que depois que eu comecei, que eu parei um pouco de brigar por causa disso, parece que elas começaram mais a ajudar sem ter aquela pressão. iniciativa. É, então tá tudo Lá bem, em tá casa tudo isso ainda não certo. aconteceu. É, não? Ô, Van, eu queria Aceita te que dói perguntar- menos? Aceita, amiga, Aceita, aceita que as coisas vão mudando, tenha fé. Eu queria falar um pouco da tua visão sobre a mulher. Temos hoje um cenário, né, nosso cenário das mulheres 40, 50, e daquela visão antiga das gerações anteriores da mulher 40, 50.
que a gente já associava a mulher que já estava ali meio abandonadona por si mesma, que tinha o cabelo mais descuidado ou que não queria mais pintar seu cabelo. E como é que você vê essa mulher 40, 50 hoje? Nossa, eu vejo a mulher de 40, 50 hoje num potencial incrível. Potência, Ficamos, né? ficamos contentes, né, Roberta? Não, mas é Potencial mesmo. maravilhoso. As mulheres conseguem, nessa idade, fazer tudo aquilo que elas querem fazer. Não existe limitação da idade. Para mim, não existe. Só que precisa ter uma aceitação, né? Sim. Você precisa se aceitar. Falar, tá tudo bem, eu tenho 53, vou fazer 54, eu me sinto bem, mas como é que eu quero envelhecer daqui para frente? O que eu estou fazendo para poder envelhecer melhor, né? Para poder ter longevidade, para poder ter mobilidade, para cuidar melhor do meu corpo, para o meu corpo ser funcional para me atender quando eu estiver mais O máximo velha. de tempo Assim possível, como né? penso minha nisso. mente, porque a mente da gente é poderosíssima, né? Também. Agora, eu olho lá para trás, eu vejo a minha mãe que já era uma mulher mais moderna. Minha mãe também se cuidava, era uma mulher muito bonita, era uma mulher que era super arrumada, mas a minha mãe, por exemplo, não tinha esse cabelo aqui aos 50 anos de idade. Minha mãe, eu lembro que aos 40 anos a minha mãe falou, cortei, porque mulher de 40 anos não Exato. pode ter aquele Eu cabelão. ouvi a mesma é. coisa. A minha mãe, aliás, a minha vida inteira eu via minha mãe de cabelo Chanel. Tudo bem, uma coisa é um gosto pessoal, é você se gostar daquela maneira, mas a outra é quando você faz alguma coisa Porque é uma porque a imposição da sociedade sociedade. entende Exato. melhor. Ai, não, mulher de minha- 40, 50 até pouco tempo, e a gente já debateu isso aqui com Sim, profissionais da área, era um troço, imagina, ai, a mulher de 40, 50 com esse cabelão, Então, com essa mini Até saia. comentamos da Demi Moore agora, que ganhou, que estava concorrendo ao Oscar e ganhou o Globo de Ouro, a Demi Moore com aquele cabelo aos 60 anos. A gente até comentou Sim. sobre isso. então acho que pode tudo. Pode tudo. Desde Também que acho você pode se sinta bem e desde que você também tenha um pouco de bom senso. Lógico. Né? Não pode perder o bom Fundamental, senso. né? Vamos combinar? Vamos combinar. Mas Vamos olha, A deixar gente quer ser bem moderna combinado. tal, Bom mas não senso pode é assim. perder o bom bom senso assim, eu senso. brinco que lá em cima, em algum lugar de onde nós viemos, não sei, alguém falou assim, com bom senso, sem bom senso, sem bom senso, sem bom senso. É. Mais ou menos, um pouquinho, uma pitadinha. Bom senso acho que é um bom começo para você Sim. poder fazer as suas escolhas e para que, sei lá, a gente não quer julgar ninguém, mas eu Não acho que mesmo. vale a pena ter um bom senso. E quais são os... Eu tenho, por exemplo, mas às vezes escapa alguma coisa, né? Claro, a gente somos não é perfeita. imperfeitas. Às vezes escapa. Lindamente imperfeitas. Não é? Outro dia eu coloquei um macacão, falei, pô, por que eu pus esse macacão? Tá horroroso, tá marcando a minha barriga. Eu tenho barriga agora. Tenho um pouco de barriga, tô louca pra fazer uma plástica. Mas assim, tem roupa que desfavorece essa parte ruim do meu corpo que eu não gosto. Aham. Né? Então tem como dar uma disfarçadinha? Tem. Mas esse dia eu, sei lá, eu não olhei e depois me incomodei com isso. Sei. Então aquilo estava me incomodando. Tem mulheres que lidam bem com isso, eu acho ótimo. Aí eu né, tenho minhas que lida. cicatrizes, minhas celulites, É minha isso aí, eu flacidez. A dos gente meus... está percebendo. A gente percebe, né? Mas é verdade, gente, eu tenho. Eu Todo mundo tenho, eu tem. tenho. Você consegue imaginar a Roberta lavando louça? Eu não consigo. Gente, eu preciso contar. De salto, juro, maquiada. eu juro pra vocês. Com Quando brincos. estudava, quando fazia o radialismo, essa história acho fofa, no mínimo. Que é sobre o assunto que a gente estava falando antes, né? Que a pessoa não te imagina. Eu tinha uma turma lá de 10 pessoas que estavam se formando comigo e uma delas foi em casa. E aí eu ali botando café, não sei o quê, já estava sozinha, acho, não sei. Botando café para ela, não sei o quê, e vi uma coisa no chão, peguei a vassoura, comecei a varrer. E assim, nós tínhamos chegado da faculdade, né? Comecei a varrer, não sei o quê, não sei das quantas. Ela olhou pra minha cara e falou: Berta, você limpa a casa? Olha, tá vendo? Aquilo foi uma pergunta tão absurda para mim. Eu falei, como assim eu limpo a casa? Eu limpo a casa, eu lavo o banheiro, eu faço Maravilhoso. comida, eu penduro, eu... Gente, eu sou Vamos real, combinar. pelo amor de Deus, me toca que eu sou real, sabe? Por favor. Que tem alguns empregos que estão diminuindo e vão diminuir ao longo do tempo. A gente tem que imaginar que hoje a gente está lidando com uma tecnologia muito avançada. Sim. A gente hoje, como é que você olha agora e você fala assim,
nossa, como é que eu vivia antes sem a inteligência artificial? Uhum. Você não pergunta mais como é que eu vivia sem o celular. Hoje você está perguntando como é que eu vivia sem a inteligência artificial. Eu não conseguia. Hoje está todo mundo na inteligência artificial. Mas o que tá me dando muita, assim, ansiedade é descobrir quando é que a inteligência artificial vai fazer o trabalho justamente que é esse. Que é varrer uma casa, que é lavar uma louça. Enquanto a parte criativa, deixa com a gente. Mas eu vou te contar uma coisa. Puxa, eu acho Por que seria exemplo, eu vou te ganho dar imenso pra eu vou te dar um humanidade. exemplo interessante que vai te fazer pensar. É, No meu prédio, por exemplo, eu tinha portaria presencial. Eu não tenho mais. Hoje nós eletrônica. temos portaria virtual. Uhum. Então, alguns empregos ali já se perderam. Uns 5, pelo menos. 5 postos de trabalho no meu prédio não existem mais. Então, assim, a tecnologia, ela vem substituindo. Então, nós também temos que fazer algumas coisas em virtude de tudo isso, né? Não, sem dúvida. Será que a gente vai continuar com o emprego doméstico até quando nós teremos? Eu me pergunto sobre isso. Então, é O próprio importante a gente cobrador saber de fazer algumas ônibus, não é? coisas. Claro, né? o próprio Por favor. cobrador de ônibus, o próprio locutor hoje, né? Uma briga ferrenha lá nos Estados Unidos com as dublagens, o que está acontecendo com a Os inteligência frentistas de posto Não, mas na Europa Sim. não tem frentista, não tem, há muitos muitos anos. anos. Aqui a gente ainda tem, né? Então, mas assim, é uma loucura. Ajustar tudo isso, acho que ainda Olha, tem um eu acho caminho. que eu sempre costumo dizer que enquanto a inteligência artificial e a tecnologia não nos roubar a capacidade de amar, de Uhum. conectar e de termos isso aqui, um sem com o dúvida, outro, sem dúvida. tem salvação. Sabe como? Agora, eu acho um pouco preocupante, porque cada vez mais as gerações vão sendo atropeladas por essa coisa do virtual, do distanciamento, do digital. Nós temos filhos e sabemos disso, né? As gerações atuais, elas nascem com a tela na mão, que eu acho bastante alarmante, Muito. né? Não, já sai do parto, já com o teu Muito, porta dos já tô fundos tem uma filmando, brincadeira, já sai cheguei. com... E cada vez mais distantes dessa coisa da conexão, dessa coisa da humanidade, É porque a gente tá aqui, né? frente Da a nossa frente, né? capacidade de produzir amor, de sentir Exatamente. pelo outro, de ter empatia. É preocupante. É preocupante. É E, muito Vanessa, preocupante. a gente falando aqui das mulheres 40, 50 mais, quais você acha que são os nossos maiores desafios hoje? Os nossos maiores desafios é a gente lidar com o envelhecimento, a gente pensar como nós vamos envelhecer, Uhum. fazer uma programação financeira para isso, que eu acho importantíssimo. Não dá para envelhecer sem pensar como é que vai ser daqui a alguns anos. Então as pessoas precisam pensar nisso. É importante. Muito mais do que beleza, produtos estéticos, procedimentos estéticos, plásticas, tal. A gente tem que pensar como é que a A gente vai estrutura. envelhecer, né? Financeiramente. E a gente está vivendo cada vez mais, então pensando que esse período é longuíssimo, né? E a questão da saúde, Uhum. porque a gente não pode deixar de lado a saúde. A gente tem que cuidar da nossa saúde todos os dias. Tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar, tem que fazer atividade física. Você tem que cuidar da sua mente para você O seu ser uma emocional. pessoa que você O emocional, aceita envelhecer, porque a pessoa que não aceita envelhecer, ela sofre. Eu sou uma pessoa que eu aceito envelhecer. É difícil? É. A gente não pode romantizar, falar Claro que, que ai, não. que lindo, tô envelhecendo. Ai, tô cheia tô cheia de ruga. Nossa, ai, que delícia. coisa maravilhosa. Tô cheia de dor. Ah, que eu não tô tinha com dor. antes. Ah, Ai, que maravilha. caiu tudo aqui, tô olhando no espelho, tá tudo caído. Quer dizer, não é lindo envelhecer, mas Meu pai foi para pode ser agradável se Claro. você tiver uma cabeça boa, Uhum. se você aceitar, se você não ficar presa a algumas coisas que chega uma hora que não tem como você lutar tanto contra isso, né? tem Você saída, pode né? melhorar, mas
e fazer com que minimizar os efeitos de tudo minimizar. Eu não isso, sou sabe? Eu acho que contra é sobre procedimentos, isso, contra entende? plástica, contra nada disso. Eu adoro. Também não. Eu acho que quem tá gostoso dentro de si fazendo tudo isso, por favor, faça e tá Não tudo certo, é? eu acho. Lógico, tá aí, a tecnologia tá aí, a ciência tá aí, a medicina tá aí para nos ajudar com isso. Mas não pode ser uma coisa que eu viva só em Uma função obsessão, disso, né? uma Uma obsessão de obsessão. corpo, de pele, de cabelo. Até porque a gente tem, Do sem envelhecer, citar né? nomes aqui, a gente tem algumas referências de mulheres importantes aí, mundialmente falando, muito endinheiradas e que se transformaram numa segunda pessoa, né? Sim, os Por exageros, por né? conta dessa obsessão do não posso, agora eu quero mais, agora eu preciso esticar aqui, agora eu... Né? Você cria um novo personagem. Então, eu acho que Exatamente. essa linha é muito tênue, né? Da gente observar o que é para o saudável ou para a autoestima, para eu me sentir um pouco melhor, e ou se não, ou se eu estou indo no sentido de me transformar em alguma coisa que eu não sou. É uma linha perigosa, né? É um Bem caminho, perigosa. muitas vezes, sem volta. Porque a Exatamente. pessoa que começa a fazer muita coisa, ela começa a se olhar e ela não se identifica mais com aquilo que ela era, né? Ela já começa a ver aquilo e começa a colocar defeitos aqui e ali, ela está querendo sempre melhorar. É uma busca incessante. Então, muitas vezes isso é ruim para a pessoa, deprime, né? Claro, no Você mínimo viver triste, né? Deve ser triste. pavoroso e pesado conviver com isso, né? Outro dia eu ouvi de uma produtora de televisão que falou para mim, olha, tal artista, que eu também vou preservar o nome, ela não aceita o envelhecimento, ela não lida bem com isso, ela sofre, ela não aceita de forma alguma. Acho que principalmente no caso das mulheres, né, que sempre, Roberta, que é modelo e viveu e vive no mundo da moda também, da beleza, tem ainda uma questão das mulheres muito bonitas, como foi Tônia Carreiro, por exemplo. Envelhecer ela tinha muita expectativa em cima da beleza dela desde jovem. Então esse envelhecer foi muito complicado. A gente acompanhou, ela foi ficando com muita plástica, né? Ela foi se transformando. E tem mulheres, por outro lado, que lidam super bem com isso, que envelhecem, aceitam, né? E existe uma outra coisa, né, que a gente tem que pensar, né, que é o que o envelhecimento traz para você de ganho, de sabedoria, maturidade, né? De conhecimento, de inteligência emocional. Tem tudo isso. Então a gente tem que aproveitar essa fase. E outro desafio, Beth, que você falou, neste momento, para as mulheres de 40, 50, 60, é a tal da menopausa, que hoje se fala muito em menopausa. A gente tem falado muito sobre isso. A menopausa é um desafio importante para a mulher, só que hoje eu já acho que nós estamos evoluindo muito de uns 3 anos para cá. Eu acho que é por aí Porque também. muito se tem falado de menopausa, de climatério, de sintomas, o que acontece com a mulher. Coisas que a gente uma maneira não aberta, ouvia, né? por Porque antes era um pouquinho mais, de uma na maneira época aberta, da nossa mãe. sem tabu. Imagina, na época da minha minha avó mãe. não conversava absolutamente nada A gente não nada, sabia né? tudo isso. Hoje eu vi até uma amiga conhecida falando que um dos sintomas é como se tivesse um bichinho andando aqui. Você tem tive isso. uma sensação que tem um bichinho correndo na sua veia. Isso. Olha, essa eu nunca tinha ouvido. É um dos sintomas. Eu tive pouco e foi no climatério. Meu climatério começou 8 anos antes. E depois, conversando com especialistas, etc., eles falam que, de fato, você pode começar 10 anos antes de estar na menopausa, no climatério. Eu tinha fundamentalmente dois sintomas, que eu nem sabia que estavam ligados à menopausa. Um deles era que eu ia dormir, na madrugada eu alagava a cama. Suada. Não, suada não, eu tinha Molhada. que levantar. Encharcada. Na época eu até molhava assim a parte da cama do meu ex-marido, né? Eu tinha que levantar, tirar o pijama, botar uma toalha, porque eu não ia trocar lençol 3 da manhã, botar uma toalha, botar outro pijama, porque senão me dava frio. Sim. Porque tinha essa coisa da troca de temperatura. Troca de temperatura. Eu alagava a cama. Que coisa. E durante o dia eu não tinha esse calor. Eu só tinha dormindo. Depois eu comecei a sentir essa coisinha que parecia que tinha uma formiguinha. Parece uma Caminhando. formiga em você. Uma coceguinha. É.
E depois as mudanças de humor, né? Eu sou uma mulher, assim, fundamentalmente de bem com a vida, assim, tô sempre de alto astral, é difícil me ver para baixo, etc. Mas era uma coisa assim, eu tô aqui, Beth, então, amiga, você não sabe. Uma tristeza. Sabe, uma tristeza mas que avassaladora bom. que a gente não sabia de onde vinha e para onde ia. Mas é Um que é troço bom louco. hoje a gente saber que isso fazia parte de um climatério, quando a gente até ouviu de uma médica, muitas vezes as mulheres vão até ao psiquiatra achando que estão com depressão, com mil coisas Exatamente. que na Quantos verdade são casos? Com daqui. insônia, você não sabe por que que você tem insônia, É. o que que acontece. Exato. Então, que bom que hoje a gente tem todas essas informações. As mulheres precisam dessa informação para que elas possam se conhecer melhor, para que elas possam entender o que está acontecendo com elas. Não só isso, para que elas possam falar para os maridos também, né? Para avisá-los, né? Filhos, olha, entendeu por que que eu tô assim, ó, meio maluca, nervosa? Você tem que compreender. Você sabe que num determinado momento, peguei meu marido e levei até a minha gineco. Nossa, que Porque perfeito. porque eu tinha entrevistado a doutora Paula Fatbeck, que é maravilhosa. E aí falei, doutor, eu acho que ele precisa ouvir isso também, porque faz parte do meu processo. Então, quanto mais ele souber, melhor me Melhor. entende, mais me apoia e a gente caminha junto. E melhor ele vai Sim, saber né? lidar com tudo isso, né? Perfeito. Você E foi fez incrível, foi perfeito. incrível. Fez perfeito. Então, eu espero que os homens também comecem a entender um pouco mais, ouvir, né, toda essa conversa que a gente tem sobre a menopausa, para que eles possam compreender Exato. as companheiras, né? Porque senão é difícil demais. porque senão a gente fica numa estrada de uma dor solitária que é bem complicada, né? Bem complicado. Conta pra gente como é que é a tua troca atualmente com as tuas seguidoras, assim, o que mais chega pra você? Histórias de recomeços, de superação, de transformação de vida, de carreira, do que quer que seja. O que mais chega pra você? Você pode contar algumas coisas? Se Ah, tiver eu alguma converso- história que te marcou, sei lá. Ao longo desses anos, eu tenho algumas histórias que me marcaram muito, né? Várias delas sobre violência sexual. Sobre Uau, mulheres. Caramba, eu não esperava. Muitas mulheres violentadas, muitas mulheres sofrendo assédio, muitas mulheres que não sabiam como sair de determinadas situações, porque nos meus textos do blog eu também abordava um pouco desse assunto, né? Então eu tive casos assim extremos, eu tive casos que eu consegui ajudá-las de alguma que forma. maravilha. Eu indiquei um caminho, olha, tem um caminho aqui, tal, que você pode seguir. E elas te procuravam, escreviam pra você, já contando a história delas? Contavam as histórias. Em detalhes, contavam. assim, Elas olha, se, Desabafando, elas, se né? têm, Desabafa. elas têm uma intimidade comigo Sim. que elas se sentem minhas amigas. Uhum. Elas se sentem. Eu tenho seguidoras que comentam todos os dias nos meus posts e todos os dias elas vão lá no meu direct, conversam comigo e não só me elogiam, como também elas contam coisas da vida delas, Sim, né? isso é muito gostoso. E essas seguidoras, muito queridas, eu quero encontrá-las. Tem uma que fala comigo todo dia, que é a Cris. Ela fala todo dia comigo. Ela mora em Campinas e eu quero encontrá-la para dar um abraço nela. Sim, sim. E elas se desabafam comigo muitas vezes. Elas falam várias coisas, assim. Por exemplo, se eu estou falando sobre o cabelo, ela fala, ai, meu cabelo caiu muito na menopausa, tal. Elas conseguem falar dessas dores delas, né? Falam sobre divórcio, sobre separação. Tem uma outra amiga que chora comigo no direct falando, olha, Vanessa, eu li uma frase que você colocou e ela me mostrou tocou uma muito. foto, ela mandou uma foto dela aos prantos, chorando com aquela frase tinha tocado o coração dela. Eu não lembro se foi uma frase ou se foi um vídeo que eu fiz. E ela mostrou para mim, ela aos prantos, chorando com aquilo que eu tinha mostrado. E eu, nessas conversas, eu falo, olha, se cuida, faz assim, comigo foi assim, isso vai passar, confia, vai viver, sabe? O luto da separação, ele tem fases, você vai chegar nessa fase, vai passar, você vai ficar bem. Então, eu sempre procuro dar uma palavra de incentivo, de apoio, de amor, Gosto. de carinho, que é o que as pessoas precisam. Eu É o que a gente apoio. estava falando aqui, né? Essa coisa da verdade, né? E Sim, do se importar com o outro. e tem horas que a gente
É gostoso, às vezes, você conversar com uma pessoa que você não conhece. Exatamente, que não sabe absolutamente Não nada sabe de você. Vínculo anterior. Não E às vezes você fala, pô, eu quero conversar com essa pessoa. E às vezes a pessoa fala uma coisa pra você que dá uma virada de chave. Sim. Então, às vezes eu faço a pessoa dar essa viradinha de chave. Já contei tem vários casos, que Gosto agora são muito disso. muitos, mas às vezes eu falo assim, eu pego e falo, ó, faz isso, isso e isso. Pare de chorar. Por que que você está chorando? Pare de chorar, você é uma mulher guerreira. Pensa tudo que você já passou. Outro dia uma amiga minha falando sobre isso, sobre uma situação que aconteceu na vida dela, que ela estava muito magoada e que ela esperava do outro, do companheiro, que o companheiro se Suprisse. desculpasse com ela, Reconhecesse. pedisse perdão para ela. Eu falei, não espere nada de ninguém. Uhum. A gente não pode esperar as coisas dos outros. E você é uma mulher guerreira, você é uma mulher que pode superar isso. Então, supere, não fique esperando nada de ninguém. A minha mãe me ensinava muito isso, não crie expectativa em relação às pessoas. Sim. As pessoas só dão para você aquilo que elas podem dar. E E se aquilo elas que não elas podem têm. dar, elas não te E aquilo dão. que elas É têm. aquilo que elas É têm isso. A também. gente não dá o que não tem. Não dá. Então, às vezes, você sofre porque você criou aquela expectativa que aquela pessoa tem que te fazer alguma coisa que ela tem que te dar. Ninguém tem obrigação de nada. De Ninguém. nada. Você já parou para pensar que ninguém tem a obrigação de te fazer feliz? Nunca, pelo amor de Ninguém. Deus. É uma responsabilidade muito E grande. até é muito injusto fazer Você isso, né? injusto. Jogar na mão de alguém isso. Você Nem na mão colocar de que alguém, o outro nem na tem mão de obrigação. filho, nem na mão de Não, nem de filho, nem de Ninguém. ninguém. É você que tem que fazer as coisas acontecerem. É você que tem que ser feliz. Mas é claro que o outro com quem você se É relaciona o complemento tem que de estar no todas. mesmo propósito que Exatamente. você. E tem que estar na mesma página, né? Na mesma página. reverberando a mesma coisa. Mas senão... um não pode se responder. Vocês podem fazer coisas juntos que vocês fiquem felizes, que vocês se conectem e tudo mais. Agora, você jogar a responsabilidade no outro, você ficar esperando que o outro faça alguma coisa por você, você sofre. Sofre. A gente sofre porque a gente cria expectativas em relação às outras pessoas. E aí se põe ali, muitas vezes, muita gente, né? Nós mesmos, a gente se coloca ali no banco da vítima e fica lá sentada, esperando, sei lá, X. isso. Alguma acontecer. coisa acontecer. Ó vida, ó Ó céu, céus, ó ó azar. né? Exato. É isso. É esse você lugar da vítima, né? lugar de vítima. E aí, peraí, você tem que ser a protagonista da sua vida. A gente tem horas que também, eu falo isso, mas tem hora que é difícil. Pô, tem horas hora que que você você não tá de saco consegue. cheio, Você tá meio você tá deprê. deprê, você Não tá é? de mal, alguma coisa não tá gostosinha aqui porque aconteceu, sei lá. E tem horas que é químico. E eu acho que já tive precisa. depressão quando eu era menina. Eu tive depressão com 20 e poucos anos, Nossa, uma menina. decepção amorosa que eu tive, eu fiquei mal. Aí chegou uma hora que eu falei assim pra minha mãe, eu não consigo sozinha, eu não tô conseguindo, eu não conseguia comer. Eu falei, eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. E a minha mãe falou, filha, vamos lá, vamos ver quem que pode te ajudar. Sim, perfeito. E eu falei, queria um chinesinho mágico. E eu fui no chinesinho mágico. delícia. Foi legal, né, sabe? E ele fez acupuntura e eu fiquei boa. Aham. Eu fiquei bem, sabe? Mas eu quis sair daquele Porque se não fundo parte do da poço. gente também, ninguém consegue dar um passo. Não dá. Você não consegue ajudar quem não Quem quer não quer ser ajudado, exatamente. Isso eu dá. acho uma verdade Quem tá ali absoluta. empacado, Eu né? acredito muito nisso. Tem a idade que for, seja do jeito que for, a situação que esteja vivendo. Se a pessoa não quer ser ajudada, você não consegue fazer. Você estende a mão, delas, você não dá. puxa, mas não. Você vai junto, você se você afunda. Vai junto, exatamente. Infelizmente é isso. Então, assim, a pessoa precisa querer se ajudar, precisa querer sair daquele fundo do poço, precisa levantar, precisa tomar uma atitude. Não está conseguindo sozinha, procura ajuda. Né? Vê quem pode te ajudar de verdade, procura um profissional qualificado. Né? Às vezes, precisa até de um remédio por um período, por que não? A medicina está aí para ajudar. Eu não sou contra os medicamentos, eu acho que eles existem para ajudar quem precisa. Mas também, depois de um tempo, você pode refletir. Será que eu ainda preciso disso? Será que eu dou conta agora sem isso? Será que eu consigo sair da onde eu estou aqui, né? E continuar vivendo? A vida está aí.
E só a vida gente é passa capaz, muito né? rápido. Muito rápido. Nossa. A vida é muito breve. Vanessa, essa é uma Muito. coisa que, assim, parece um jargão, e é, né? Mas a vida passa muito rápido. Nossa, eu É um escrevi piscar de texto, eu vou olhos. gravar esse final de semana falando justamente sobre isso. Você sabe que outro dia eu piscar acordei de às olhos. 3 horas da manhã e plim, acordei, né? Aí comecei a conversar com meu marido, que ele acordou também, né? Aí a gente tava, conversa vai, conversa vem. Eu falei, ai, Gil, pera só um pouquinho, eu preciso escrever um texto que veio agora na minha Aham. cabeça. Aí me Entendo. Aí, acontece Gil, já muito. aconteceu isso com você? Comigo Aí o acontece texto muito. é, a vida é curta. E eu comecei, a vida é curta, blá, 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 blá. Escrevi o texto inteiro de madrugada, em 5 minutos, de tudo aquilo que veio na minha cabeça de madrugada. E eu falei, ai, Deus, obrigada. Uhum. Que luz que eu tive aqui para Que escrever esse intuição texto. boa, né? E foi gostoso de escrever. Então, assim, realmente, a vida é passageira. Muito. E a gente tem que aproveitar todos os momentos. Tem, tudo. tem, A porque gente não depois sabe é se a gente tão- vai viver até amanhã. Não sabe. A gente Não não sabe sabe mesmo. né? A gente não sabe saindo daqui, né? Sai do estúdio. Não. Ai, E aí? tomara que a gente viva muito. Nossa, a né? gente. Ai, Ai, maravilhosas, Não, realizadas. a gente volta daqui a uns felizes. aninhos ainda ali. Mulheres 60 mais. Tantas coisas. Deus, deixa eu ficar mais um pouco, eu tenho tanta coisa. aí Ah, que eu quero falo isso fazer. todo dia pra ele. Mulheres Eu falo, 60 Deus, mais. olha, deixa eu contar pra você. Estamos alinhados 60 aqui. mais, eu quero ser 90 isso mais. aí. Não é? 90 não sei, mas Ah, eu quero. Ah, Minha avó chegou aos 99. se eu tiver plena nas 99, minhas habilidades, 99. E a nas minha minhas avó, funções, todo ano, ela fazia aniversário, e no Natal ela falava assim, ai, acho que esse é o último ano. Ai, acho que é o último ano. discurso Ela da minha fazia um avó. drama, né? Ai, acho que esse é o último ano. Aí, no final, né, eu falava assim, vó, não esquece de falar que esse é o último ano, porque todo ano você fala e todo ano você continua, né? E aí a minha avó ia, né? Ai, acho que hoje é o último ano. E minha avó morreu aos 99 anos, lúcida. Lúcida. Andando e lúcida aos 99 anos e bonitinha de batonzinho, de cabelinho branco Vaidosa, arrumadinho, colarzinho. Minha avó maravilhosa. foi costureira, então ela estava sempre bonita, Ah. arrumada. E minha avó morreu aos 99. Eu tenho foto 15 dias antes da minha avó morrer. Eu tenho uma foto eu sentada no colo da minha avó. que linda. Vó, 15 deixa eu dias sentar antes? no seu colo. Que Eu delícia, tinha uns né? 40 e poucos anos. Que quando minha avó privilégio, morreu. né? É um privilégio. Privilégio. Então, assim, envelhecer dessa forma Ok. é bom. Aí eu vou pros Né? 90 também. A Se gente eu faz o tiver clube lúcida 90 e mais. plena das Não é? minhas Faz o clube capacidades. 90 mais. Sim. Ok. Mas exato, assim, né? Sofrendo. Não, aí não, não, não. não. Aí já doente, vamos. Aí já é Aí complicado. também É. não, né, gente? Meu pai de 83, super ativo, vai trabalhar todos os dias e volta e dirige, vai na minha casa e não sei o que. Meu pai, cara super ativo. E você olha pra ele e fala, filha, ninguém fala que eu tenho essa idade. É, que delícia, que Sim, é bonitinho. É uma graça. né? E ele passou um momento muito difícil com a perda da minha mãe, Uhum. há 6 anos. Aliás, hoje seria o aniversário dela. Ah, Olha. que ela esteja maravilhosa e brilhando. Eu Ela lembro, foi né? maravilhosa. Ela deixou ela legado deixou um importante. legado bonito. Ela deixou um legado muito bonito. Aproveitando esse teu amor que está vazando pelos Ah, olhos aqui com relação deu pra à segurar. mãe, que delícia! Ai, que a bom, minha que bom mãe que foi você é uma essa mulher coisa. viva. A minha mãe, ela foi maravilhosa. Não era pra chorar, né? Era Não, sim, é- A era minha pra mãe chorar, é pra uma rir, coisa pra de assim. verdade. Ela me deixou tantos ensinamentos. Eu só sou o que eu sou hoje porque eu tive uma mãe maravilhosa e porque eu tenho um pai maravilhoso. Então eu sei disso, eu tenho ciência. A minha mãe foi realmente uma mulher assim incrível para mim, incrível. E minha mãe era uma mulher assim, ela era dona de casa, ela cuidou dos filhos a vida inteira, ela era pianista, mas ela também não investiu tanto nisso, mas ela foi uma mulher que se dedicou à família, né? Você falou E que ela era bonita, que ela estava sempre linda, arrumada, minha mãe era né? linda, minha mãe era Essa linda. beleza de mulher, a mãe não pode Linda, ser linda, feia. vaidosa, sempre arrumada e comunicativa também. Era uma graça de mulher. Era uma mulher assim que eu tenho uma referência. Você fala, quem é a referência da sua vida? É minha mãe. Ela foi muito Que bacana. lindo. Pegando esse amor todo que a gente viu aqui, né? Que delícia compartilhar isso com você. Ah, obrigada. Como é que você vê a tua relação com as tuas filhas? Você tem 2 meninas, 2 mulheres, não é? Sim. Esse legado que a tua mãe deixou para você de amor, de cuidado com a família, de tudo isso, como é que você vê a tua relação com as tuas filhas e o que é que você espera
para elas daqui para frente? Eu me inspiro muito na minha mãe, nessa coisa da verdade que a minha mãe tinha, né? Mas eu sou uma mãe mais rígida, acho que um pouco. Sou brava. As minhas filhas me acham brava, as minhas filhas me questionam muito, né? Mas eu tenho um amor incondicional pelas minhas filhas. Eu adoro, eu admiro as minhas filhas. Eu tenho orgulho das minhas duas filhas. Elas são duas meninas assim de ouro, são maravilhosas. Vejo que elas estão indo por um caminho muito bom. Não se perderam no caminho, não fizeram nada de errado. Elas estão com quantos anos? Eu tenho a Rafaela tem 21, vai fazer 21 agora. Está se formando em publicidade, foi pela mesma área que eu, da comunicação. E a Giovana também faz uma coisa que eu fiz direito. Então a Giovana, que é a minha filha de 19, está fazendo Cada uma direito. pegou um. Cada uma pegou Seu. um lado. Seu caminho. E elas são ótimas, são duas meninas assim muito do bem, que têm valores, que têm princípios, que têm entendimento, que sempre conversaram comigo, que sempre trouxeram as coisas para que eu pudesse explicar para elas, né? Sou um pouco sobre a vida. Então são duas meninas assim maravilhosas. E as minhas filhas, diferente de mim, as minhas filhas precisaram amadurecer muito cedo. As minhas filhas passaram por algumas situações na vida que eu não passei. As minhas filhas tiveram a separação dos pais aos 7 e 5 anos. Depois, elas perderam a bisa, que era essa minha avó, que elas Uma amavam, referência. que era uma referência. Depois, elas perderam o avô. Depois, há 6 anos, elas perderam a minha mãe, que era uma avó maravilhosa, e no ano passado elas perderam o pai. Então as minhas filhas são muito admiráveis porque elas conseguiram passar por todas essas dores e elas estão ali, né, fortes. Elas tiveram que ficar fortes desde muito cedo. Sim, acho que é A o perda caso da do minha pai foi uma Camila coisa também. dificílima para elas, né? Sim. 2 anos, imagina. Sim. Então, admiro muito, elas são o meu orgulho, elas são o que eu fiz de melhor na minha vida. É isso aí, a nossa obra perfeita, Ó, declaração. não é? Rafa, Joe, eu amo vocês. Que linda! E a gente ficaria aqui horas e Mais, horas. Mentira, já acabou? A gente Não, pera, ficaria, não a gente acabou nada. ficaria, a gente ficaria. Meu Deus do céu, que Tanta delícia! conversa boa, Não, né? quanta troca, Esse teu né? universo Tão rico. tão potente, tão de verdade, tão brilhante. Essa mulher linda que está aqui sentada com a gente, né? Maravilhosas. Que reverbera tanta coisa boa e tanta coisa, né? Que é tão empata, que escolheu esse caminho. Eu falei do bem, né? Você falou não necessariamente do bem, mas é bem sim que você Sim, esparrama. Também acho. Do É amor. acolhimento, é amor. E assim, que a gente tenha cada vez mais mulheres inspiradas numa Vanessa Paladzi. Ai, Uma nossa, mulher isso- maravilha, hein? Agora sim eu Roberta? vou chorar mesmo, porque que homenagem linda. É uma Obrigada. mulher maravilha. Vocês também. É verdadeiro, No meu aniversário do ano passado, eu ganhei uma plaquinha assim, que estava escrito: eu sou uma longa história. E quando eu recebi aquilo, eu comecei a chorar, porque é verdade. De fato, é uma longa Todas, história. mas não sou só eu. Sim, Todas somos uma nós longa somos história. uma longa história. Todas Lindo. nós temos histórias de amor, de alegria, de dor, de felicidade, de momentos gratificantes, de conquistas, de vitórias, de derrotas, de lutas. Todas nós temos esses momentos nas nossas vidas. Sim. Mas muitas vezes a gente não divide, eu divido todas elas, né? Porque Perfeito. justamente para isso, para que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa que sofre, que chora, que ri, que vive, que se diverte, que ama intensamente. Eu amo intensamente. Que quer Eu também, espalhar sou esse essa- mundo, eu sou né? essa- Quer espalhar esse amor. Eu amo intensamente, eu amo as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas sentem isso em mim. Então a troca que eu recebo de Deus, do universo, é muito maravilhosa. Sim. Eu tenho essa troca muito boa. Eu não me conecto com pessoas que não gostam de mim. É.
Não me conecto. Sim, eu acho que não vai. tem espaço, né? Não tem nem o start para nada. Não tem, não acontece, né, essa coisa. Então, por isso que eu fiz um encontro outro dia, semana passada, né? E nesse encontro, só tinham pessoas que eu gostava e que elas gostavam de mim. Eu falei, olha que maravilhoso, né? Eu gosto tanto delas. E é recíproco, então, né? É uma troca gostosa. Eu não faço nada por obrigação. Sim, e eu acho que o amor é sobre isso também, né? Seja ele onde estiver, o nome dele ali colocado, em qualquer relação que seja, o amor é sobre admiração, né? Sim. A gente não consegue amar quem a gente não admira. Não dá. Eu penso, tá sempre ligado. Só pode estar ligado, né? E aproveitando pra gente, antes da gente encerrar, deixa uma mensagem para essa mulher que também que tá aí, que te segue, quem tá te assistindo, essa mulher de 40, 50, as nossas seguidoras, espectadoras do Mulher Maravilha. Deixa um recado para ela, se você quiser que use essa Olha, nós somos mulheres de 40 a mais, nós somos mulheres maravilhosas, mulheres com grande potencial, mulheres que têm direito de fazer tudo aquilo que elas quiserem, mulheres que têm direito de se realizar independente da idade, mulheres que ainda têm tempo. Então não fique pensando que a vida acabou depois dos 40, que tem crise dos 40, a crise dos 50. Pare de pensar nisso, simplesmente viva, faça acontecer, se movimente, pare de se lamentar, pare de ficar só reclamando. Quando você clama duas vezes para a sua vida aquilo que você não quer. Então comece a agradecer pelo dia que você acordou, pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos e vai viver, vai conquistar, não tem tempo. Eu sou uma mulher que eu estou preparada já para que muitas e muitas coisas aconteçam na minha vida. Eu não fico só focada em dinheiro, mas eu estou focada na realização, naquilo que me faz feliz. E quando eu faço alguma coisa que eu gosto, eu sempre estou feliz. E hoje é um momento desse. Obrigada, querida! Love. Obrigada, prazer, viu? Obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Bom, para você que não se sabe, porque essa mulher tem tantos milhões de seguidores em todas as redes dela, mas para você que ainda não segue a Vanessa, não é? Sim. Para você que ainda não segue essa mulher potente, as redes da Vanessa, por favor, coloque. @mulheresde40. Tem que escrever. Essa no Instagram, no Instagram, no Facebook, no TikTok. É o mesmo, Mulheres de 40. Só a descrição do Instagram que virou Mulheres de 40 a mais. Então, no Instagram, eu ia te perguntar isso agora, é Mulheres de 40 a mais. Mas o arroba... O arroba é Mulheres de 40, porque é a minha marca registrada e tudo mais. Mas o Mulheres de 40 a mais eu coloquei depois que eu fiz 50 anos. Até porque eu falei, não quero que as pessoas fiquem achando que eu quero parecer que sou uma mulher de 40. Sim. Eu sou uma mulher de 50 a mais. Então, para não ter que mudar tudo, né? Sendo que eu já tenho essa marca, ficou Mulheres de 40 a mais. A gente abrange todas as mulheres que já chegaram no 40. Tenho seguidoras de 25, de 35, que já me seguem também, para ir aprendendo um pouquinho. Sim, já vão se preparando. Universo feminino da maturidade, né? Então é muito gostoso, é uma troca muito que maravilha. Obrigada, viu, Vanessa? Muito obrigada pela tua presença iluminada aqui com a gente. Ai, que coisa boa, vocês que são também. E a gente vai terminando por aqui, né, Roberta? É isso aí, nosso episódio de hoje, essa delícia de papo com a Vanessa Paladzi, Mulheres de 40, tá chegando ao fim. A gente se vê no próximo episódio do Mulher Maravilha Podcast. Fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. E não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @Mulher Maravilha Podcast. Até lá, um beijo grande, boa semana. Beijo.